Então nós estamos falando aqui da classificação dos atos administrativos, né? Então a classificação dos atos administrativos ela é dividida quanto ao critério dos destinatários, tá? E subdivide quanto ao critério dos destinatários os atos gerais e normativos e os atos individuais ou concretos. Aí tem outra subdivisão da classificação dos atos administrativos, que é quanto ao objeto. Aí está dividido em atos de império, atos de gestão, né? Então, quanto a classificação dos atos administrativos quanto ao objeto é dividido em atos de império e atos de gestão. E quanto ao regramento, ele é dividido em atos vinculados, atos discricionários, atos vinculados e atos discricionários. Eu vou começar então aqui na parte dos atos vinculados. Quanto ao regramento, então, os atos administrativos. Atos vinculados são os atos produzidos sem margem de escolha, pois a legislação já predetermina o seu teor. Se atendidas as especificações aí fixadas, a prática deste ato está vinculada à lei. São, portanto, como o próprio nome demonstra, aqueles que o agente pratica, reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece. Ao agente, nesses casos, não é dada liberdade de apreciação da conduta, porque se limita, na verdade, a repassar para o ato o comando estatuído em lei. Isso indica que nesse tipo de ato não há qualquer subjetivismo ou valoração, mas apenas a averiguação de conformidade entre o ato e a lei. Nos atos vinculados não há o mérito administrativo, isto é, o administrador não pode decidir conforme a conveniência ou de acordo com a oportunidade a fim de buscar a satisfação do interesse público, ou seja, não pode escolher respectivamente como e quando realizar o ato administrativo. Como exemplo, tem-se a instauração de inquérito policial militar nos casos de roubo, furto, perda ou extravio de material de emprego militar. MEM. Habilitação em licitação, licença para construir, matrícula em estabelecimento de ensino, etc. Atos discricionários. Nestes, é a própria lei que autoriza o agente a proceder a uma avaliação de conduta, obviamente tomando em consideração a inafastável finalidade do ato. São aqueles resultantes de alguma escolha efetuada pela autoridade administrativa. A prática deste ato está condicionada à conveniência e oportunidade, ou seja, ao mérito administrativo. O mérito administrativo não pode, em tese, ser avaliado pelo Poder Judiciário. Contudo, esta marca presente nos atos discricionários não estampa uma liberdade absoluta de agir para o administrador. A avaliação que se permite ao administrador fazer tem que estar em conformidade com o fim legal, ou seja, aquele alvo que a lei expressa ou implicitamente busca alcançar. Não havendo tal conformidade, o ato não é licitamente produzido, pois estará vulnerado ao princípio da legalidade. Hoje, erigido à categoria de princípio administrativo, conforme descrito no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, para exemplificar, pode citar a ordem do agente diretor para que se distribua maior quantidade de material de limpeza a uma seção da unidade administrativa, tendo em vista a visita de uma autoridade, a escolha dos integrantes de uma comissão de exame e averiguação de material ou a implantação de escritório de projetos da unidade administrativa, etc. Critério da sua formação. Ato simples é o resultante da manifestação de vontade
de um único órgão unipessoal ou colegiado. Não importa o número de pessoas que participam da formação do ato. O que importa é a vontade unitária que expressam para dar origem afinal ao ato colimado pela administração, por exemplo. Despacho de um chefe de seção, decisão de uma comissão de licitação, etc. Ato complexo. Forma-se pela conjugação de vontades de mais de um órgão administrativo. O essencial para considerar o ato complexo é a existência do concurso de vontades de órgãos diferentes para a formação de um ato único. Por exemplo, a investidura de um funcionário é um ato complexo consubstanciado na nomeação feita pelo chefe do executivo e complementado pela posse e exercício dados pelo chefe da repartição em que vai servir o nomeado. A investidura do ministro do Superior Tribunal Militar se inicia pela escolha do presidente da República, passa após pela aferição do Senado Federal e culmina com a nomeação. Ato composto é o resultante da vontade única de um órgão, mas que depende da verificação por parte do outro para se tornar execuível. Exemplo: homologação de processo de descarga e de material de uma OA pela RM. Quanto ao seu alcance, atos internos são os destinados a produzir efeitos dentro da unidade da administração pública, incidindo normalmente sobre os órgãos e agentes da administração que os expediram. Não produzem efeitos em relação a estranhos. Por exemplo, publicação em boletim interno, nomeando uma comissão para realizar exame e averiguação de material. CEAM. Atos externos. Nesta categoria, encontra-se os atos administrativos que alcançam os administrados, os contraentes e, em certos casos, os próprios servidores. Tais atos somente entram em vigor depois de divulgados pelo órgão oficial. Dado o interesse público no seu conhecimento, a publicidade é medida que se impõe tanto à administração direta quanto à indireta. Por exemplo, publicação de um edital de licitação para venda de material inservível. Venda é uma espécie de gênero alienação por meio do qual ocorre a título oneroso a transferência da propriedade a outro interessado. Espécies de atos administrativos. Os atos administrativos podem ser agrupados da seguinte forma: normativos, ordinatórios, enunciativos, negociais e punitivos. Espécies de ato administrativo. Os atos administrativos podem ser agrupados da seguinte forma: normativos, ordinários, enunciativos, negociais e punitivos. Normativos são aqueles que determinam uma conduta aos seus destinatários, objetivando a correta aplicação da lei e o bem-estar social. Destacamos os seguintes: normativos: decreto, ato administrativo geral ou individual da competência exclusiva dos chefes de poder executivo, hierarquicamente está abaixo das leis, quando o decreto objetiva colocar em vigor um regulamento, ato administrativo que tem por objetivo explicar a lei, dar condições de que tenham aplicados os dispositivos da lei que necessitem ser explicados. É denominado decreto regulamentar. O decreto regulamentar conterá normas gerais e abstratas dirigidas a todos aqueles que se encontram na mesma situação. O decreto será individual quando surtir um efeito concreto, como, por exemplo, a desapropriação. É essencial que o Poder Executivo, ao expedir decretos regulamentares, não invada as reservas da lei, ou seja, aquelas matérias que só podem ser disciplinadas por lei. Além disto, os decretos regulamentares ou não podem contrariar a lei, porque se assim o fizerem, serão ilegais, já que hierarquicamente eles estão abaixo da lei.
Resolução: ato administrativo normativo expedido pelas altas autoridades do Executivo, mas não pelo chefe do Poder Executivo, que só deve expedir decretos, ou pelos presidentes de tribunais, de órgãos legislativos e de colegiados administrativos para disciplinar matéria da respectiva competência. Ordinatórios são os atos administrativos que visam disciplinar o funcionamento da administração pública e a conduta funcional de seus agentes. São os seguintes: portaria, ato administrativo pelo qual as autoridades de qualquer nível da administração pública, desde que inferior ao chefe do executivo, expedem orientações aos respectivos subordinados, designam servidores para o desempenho de certas funções ou ainda determinam a abertura de sindicância, inquérito policial militar, inquérito técnico, conselho de justificação e conselho de disciplina. Quando expedida por ministro de Estado, é denominada portaria ministerial. Alvará, fórmula segundo a qual a administração pública expede autorização para a prática de um ato ou licença para o exercício de certa atividade ou direito dependente de policiamento administrativo. Aviso: fórmulas utilizadas pelos ministros, notadamente os comandantes militares, para prescreverem orientações aos respectivos subordinados sobre assuntos de seus ministérios. Não se confunde com a publicação resumida dos editais de licitação, também normalmente denominada aviso. Instrução: fórmula mediante a qual os superiores expedem normas gerais de caráter interno, que prescrevem o modo de atuação dos subordinados em relação a um serviço. Circular: fórmula mediante a qual os superiores transmitem ordens aos seus subordinados, com o caráter de uniformização do comportamento em casos concretos. Ordem de serviço: determinação dirigida pelos superiores aos seus subordinados responsáveis por determinados serviços públicos, orientando-os no que diz respeito à realização dos mesmos. Ofício: meio pelo qual os agentes públicos realizam comunicações escritas de caráter administrativo ou social. Despacho: meio pelo qual a autoridade administrativa manifesta suas decisões em documentos de natureza administrativa, submetidos à sua apreciação, tais como requerimentos e processos. Enunciativo: enunciativos são os atos administrativos em que a administração pública enuncia uma situação existente da qual tem conhecimento por meio dos seus agentes ou seus arquivos sobre um determinado assunto. Podem ser os seguintes: certidão, cópia de atos ou fatos constante em documentos em poder da administração pública, segundo o Código Civil Brasileiro. Quando autenticada, tem o mesmo valor do original. O fornecimento de certidões é obrigação constitucional das repartições públicas, conforme o artigo 5º. Atestado: ato administrativo por meio do qual a administração pública afirma a existência ou veracidade de um fato de que tenha conhecimento por seus órgãos. A certidão comprova fatos permanentes. O atestado, situações transitórias passíveis de alteração. Parecer: manifestação opinativa pela qual os órgãos técnicos consultivos da administração ou pessoas especializadas expressam o seu entendimento sobre questões de cunho técnico ou jurídico submetidas a sua apreciação. Por ter caráter opinativo, não vincula a administração pública ao seu conteúdo, salvo se for convertido em procedimento normativo, parecer normativo, quando, ao ser aprovado pela autoridade competente, é convertido em norma de procedimento interno, tornando-se obrigatório a todos os órgãos subordinados à autoridade administrativa que lhe conferiu a normatividade,
Exemplo, parecer técnico realizado em um material avariado.